Esse é o jeito mais fácil de aprender inglês. Se você sempre ficou pensando em como poderia aprender inglês sem muito dinheiro e de forma leve, esse vídeo vai te ajudar a aprender inglês de uma forma mais fácil. Por muito tempo eu pensei que ficar estudando ali por horas e horas os livros de gramática, ficar decorando os verbos irregulares, resolvendo exercícios, isso iria me ajudar a melhorar o meu nível de inglês. Porém, depois de ter essa experiência morando no Canadá, eu percebi que há formas de você melhorar inglês de um jeito mais leve, de um jeito mais fácil. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 dicas que têm me ajudado a melhorar o meu nível de inglês. Eu acredito que a primeira coisa que você deve ter ouvido falar quando você disse que estava aprendendo inglês é de que você precisaria de imersão no novo idioma para que então você pudesse aí destravar o seu nível de inglês. No entanto, o que muita gente não te fala é como fazer essa imersão, ou pior, de que você só vai aprender inglês se você sair do Brasil. Então, neste vídeo eu vou mostrar para você como que você pode ter essa imersão ainda no Brasil, sem precisar necessariamente fazer um intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, não. Você vai conseguir melhorar o seu nível de inglês aí, do conforto da sua casa, ainda no Brasil. Então, a primeira dica é em relação aos seriados. Você pode explorar e muito essa atividade para você conseguir melhorar o seu nível de inglês. Você precisa assistir os seriados de uma forma inteligente, para que você não apenas aproveite esse momento de entretenimento, mas que também consiga absorver o conteúdo dessa língua. Então, quando você for assistir o seriado, dependendo aí do seu nível, se porventura você está no básico e está começando a aprender inglês, você pode ouvir o seriado em inglês e colocar a legenda em português, mas se você está no nível intermediário, você pode ouvir o seriado em inglês e também colocar a legenda em inglês. Dessa forma, você vai estar aprendendo o idioma não apenas ouvindo ele, mas também olhando a grafia das palavras nas legendas. Então, essa é a forma que eu tenho utilizado para melhorar o meu nível. Então, é comum você estar assistindo o seriado e se deparar com várias palavras, várias expressões novas que você nem sequer conhecia. Então, neste momento, você vai estar ali ouvindo a expressão, mas também sabendo como ela se escreve. Uma outra questão em relação aos seriados é que eu costumo selecionar seriados que são da minha área de interesse, inclusive da minha área profissional. Dessa forma, ao assistir o seriado, eu vou estar absorvendo vocabulários da minha área. Então, a minha área é Law Enforcement, então eu vou acabar procurando seriados da área criminal, CSI, Law and Order, também Prison Break. Então, esses são seriados que vão me ajudar a entender um pouquinho mais do vocabulário da minha área. E a segunda dica é em relação às redes sociais. Então, as redes sociais, elas são uma excelente ferramenta para você se conectar com pessoas de todo mundo. E por que não utilizar as redes sociais para você aprender o inglês, para você estar exposto cada vez mais ao inglês? Então, para isso, eu sugiro que você procure perfis de pessoas que falam inglês. Assim você vai acompanhar o dia a dia dessa pessoa em inglês. Dessa forma você vai estar aí diariamente consumindo conteúdos em inglês. Então aproveite esse momento para você acompanhar como que as pessoas utilizam as expressões, como elas estão escrevendo as postagens. Inclusive eu quero deixar uma dica aqui para vocês que lá no Instagram, logo abaixo da postagem, tem uma parte escrita assim: "See Translation" ou "See Original". Ali você vai conseguir ver a postagem, ler essa postagem em inglês e em português. Então, se você lê ela em inglês e depois lê em português, eu tenho certeza que você vai aprender aí palavras novas e também expressões que você pode começar a colocar no seu vocabulário também. Inclusive, essa ferramenta ela não está disponível apenas nas postagens, mas também nos stories. Logo ali embaixo do perfil da pessoa também tem como você colocar as legendas da pessoa no inglês
e no português. Então, dessa forma também, mesmo nos stories, você vai conseguir acompanhar tudo que a pessoa está colocando nos dois idiomas. E a terceira dica é conversa com nativos. Então, se você quiser ir um pouquinho mais além, você pode inclusive conversar com nativos. A conversa frequente com pessoas que têm o inglês como a primeira língua certamente vai deixar você muito mais confortável na hora de falar. Sabe quando eles dizem eu destravar o speaking? Pois é, você conversando com nativos vai ter esse contato aí frequente com o idioma e isso certamente vai te deixar mais confortável na hora de falar. E isso é exatamente o que eu tenho feito neste momento. Eu converso com nativos 5 vezes na semana, eu utilizo a plataforma do Cambly, eu tenho tutores do Canadá, do Reino Unido, então eles acabam me auxiliando aí na hora de melhorar tanto a minha pronúncia quanto o nível do meu vocabulário. E o assunto dessa semana, justamente com o meu tutor lá do Reino Unido, foi o aprendizado do inglês. Muitas vezes a gente quer aí um resultado rápido e acaba não percebendo o nosso progresso ao longo dos dias. Então, confere aí o que ele falou sobre esse assunto. You have the knowledge. You already know English as a native speaker. And I'm trying to improve my level. So you can clearly see I'm trying to speak in a better way. But Yes. myself, as I am being exposed to the language every single day with a variety of resources, I don't know. Exactly. And gradual change is impossible to see usually. It's the same with working out. This is why a lot of personal trainers will tell you take pictures. Because if you don't take the pictures, you look at yourself and you're like, well, I'm roughly the same. I haven't made the difference. Yes, exactly. E se você ainda não conhece a plataforma do Cambly, eu vou deixar na descrição do vídeo um link. Se você se cadastrar na plataforma do Cambly, você vai ganhar uma aula gratuita para você conseguir testar a plataforma e conversar com nativos. Se porventura você gostar da plataforma, você pode adquirir qualquer plano anual do Cambly com 60% de desconto. Isso é válido tanto para o Cambly quanto para o Cambly Kids, caso você queira colocar o seu filho para estudar inglês. E os planos, eles começam a partir de R$ 74 mensais, mas essa promoção ela só vai até o dia 13 de abril. Então, se você quiser aproveitar, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo ou então utilizar o nosso cupom de desconto. E a quarta dica é em relação aos livros. Infelizmente, muitas pessoas não têm o hábito, não têm o costume de praticar a leitura. Contudo, isso pode te ajudar e muito a melhorar o seu nível de inglês. Então, como eu falei anteriormente, uma das estratégias para você conseguir fazer essa atividade continuamente é você pegar questões do seu interesse para estudar. Então, no caso dos livros, eu acabo pegando livros que são do meu interesse. Com isso, a minha atenção ela não vai apenas para leitura, mas também eu acabo prestando mais atenção na forma como o autor ele acaba escrevendo as palavras, como ele usa as palavras, as expressões gramaticais, e com isso eu não apenas estou aproveitando este momento de entretenimento, né, absorvendo o conteúdo do livro, mas também estudando o inglês. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo uma lista de livros que me auxiliaram aí nessa minha jornada de estudo do inglês e que eu recomendo fortemente, inclusive por causa da forma como os autores acabaram escrevendo esses livros. E uma dica extra para você aí, que assim como eu prefere utilizar o Kindle ao invés do livro físico, é que no Kindle existem algumas ferramentas que elas te auxiliam
a aumentar o seu vocabulário. Então no Kindle você tem uma ferramenta chamada Dicas de Vocabulários. E se você ativar as dicas de vocabulário no seu Kindle, é assim que vai aparecer. É uma pequena definição da palavra em cima, não é de todas, é apenas de algumas palavras que a própria seleção do aplicativo entende que são palavras avançadas. Eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde tem mais informações sobre todas essas ferramentas do Kindle e dessa forma você consegue explorar muito mais o livro, não apenas no sentido do conteúdo, mas também para você melhorar o seu nível de inglês. E a quinta dica é em relação aos podcasts. Eu sei, eu também não era fã de ficar com fone de ouvido para todos os lados ouvindo podcast. Contudo, durante a minha preparação para o IELTS, essa foi uma atividade necessária para eu melhorar o meu listening. Eram horas e horas e horas todos os dias absorvendo conteúdos em inglês, apenas ouvindo episódios de podcast. No começo, eu sei, não é tão simples assim, que muitas vezes a gente acaba não entendendo o que está sendo dito. Foi assim no meu caso também. Contudo, eu acabei insistindo e em pouco menos de um mês eu já conseguia visualizar o meu progresso. Inclusive, essa é uma pergunta que nos fazem com frequência lá no nosso Instagram. Vou deixar ele aqui do lado, caso você ainda não nos siga. Acabam sempre me perguntando, mas Lúcia, você continuou ouvindo os podcasts mesmo sem entender? Sim, e inclusive vou até deixar de sugestão aqui para vocês, eu sempre ficava com o celular com um bloco de notas aberto e eu sempre escrevia as palavras que mais me chamavam a atenção, as palavras avançadas que mais me chamavam a atenção. E foi graças a essa repetição, a ouvir continuamente o mesmo podcast até eu entender basicamente o que eles estavam falando, que eu consegui melhorar significativamente não apenas o meu nível de inglês, mas principalmente o meu listening. Então a minha dica é insista, foi uma das principais atividades que fizeram com que eu melhorasse o meu nível de inglês. E, inclusive, se você está se preparando para a prova do IELTS, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo que eu fiz aqui no canal contando toda a minha preparação. Lá eu também deixei dicas, mas desta vez exclusivamente para a preparação para o IELTS. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então caso você esteja se preparando para o IELTS, eu recomendo fortemente que você também assista a esse vídeo. E eu acredito tanto nessas dicas que eu compartilhei aqui com vocês que eu quero propor um desafio de 30 dias. É isso mesmo, é melhorar o seu nível de inglês em 30 dias. Então você vai fazer qualquer uma dessas atividades que eu listei aqui para vocês, ou ouvir um podcast, ou ler um livro, ou assistir um episódio de seriado, ou acompanhar algum perfil nas redes sociais que fale a língua inglesa, ou até mesmo conversar com nativos por pelo menos 15 minutos durante 30 dias. Então, todos os dias você vai ter aí contato com a língua inglesa fazendo esse desafio, e eu até sugiro que você conte para alguém da família, conte para um amigo ou compartilhe nas redes sociais, que eu acredito verdadeiramente que quando você compartilha, que você está com uma determinada meta, quando você coloca uma pessoa para te cobrar dessa atividade, você tende a realizá-la com mais sucesso. Então coloque isso não apenas como um desafio para você melhorar o seu nível de inglês, mas também um desafio de disciplina, de constância. Até vou deixar a sugestão, se você quiser nos marcar lá no nosso Instagram, é Canadá Mais Que Um Sonho, vou deixar aqui em cima para você não esquecer. Se você quiser fazer esse desafio e nos marcar lá no nosso Instagram, ter o prazer de acompanhar essa sua evolução no inglês, e inclusive daqui 30 dias, quando você terminar o desafio, vem aqui escrever nos comentários como que foi essa sua experiência. Eu tenho certeza que depois disso, depois desse desafio, depois de você implementar essas atividades no seu dia a dia, a sua forma de estudar inglês vai ser muito mais fácil e muito mais leve. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de você se inscrever, basta você clicar no botão aqui embaixo. Aqui do lado tem um sininho, se você clicar nele, você sempre vai ser alertado quando nós lançarmos
postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!